Oi, segunda série. Vamos para o nosso segundo PL. Hoje o PL é sobre reações reversíveis. É um conteúdo que a gente está vendo bastante, né, nas aulas teóricas, que é necessário tanto para a cinética química quanto para o equilíbrio químico, e vai ser necessário daqui até o fim do ano. Então, agora eu trouxe a prática para ver se fica bem claro mesmo para vocês. Bom, o processo reversível, né, vem de uma reflexão, porque, por exemplo, quando a gente queima um palito de fósforo, a gente não consegue o palito de fósforo de volta, né? A combustão se processa de maneira que a madeira é totalmente consumida, cessando a reação, né? Só acaba a reação quando a madeira acaba. Então, é irreversível, porque só tem um sentido, o sentido do consumo dos reagentes. Os reagentes se transformam totalmente no produto, né? Então, quando os reagentes se transformam totalmente no produto, é uma reação irreversível. Porém, existem várias reações em nosso cotidiano que são reversíveis, ou seja, tanto os reagentes quanto os produtos são consumidos e formados simultaneamente. Vamos considerar um exemplo da água, né, gente? Que a água sempre é exemplo de tudo em química, vocês já repararam? Quando você olha para a garrafa fechada, essa daqui, ó, que está aqui na figurinha, você acha que a água dentro dela evapora? O que vocês acham? Pensa aí um pouquinho. Nessa garrafinha está acontecendo o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, ou seja, a água líquida está virando a água vapor e a água em vapor está virando a água líquida. Então, a água lá dentro está evaporando, só que ao mesmo tempo que ela está evaporando, o vapor está virando líquido. Então, está dinâmico ali. Quando acontece esse equilíbrio dinâmico, é um processo reversível. Geralmente, quando a gente pensa em equilíbrio, nos vem à mente o equilíbrio estático, né? Equilibrou, parou. Igual aqueles da balança, que tem dois pesos iguais. Isso acontece muito por causa da matemática, quando a gente vai resolver equação, né? Que a gente está igualando um lado ao outro. Então, a gente pensa muito no equilíbrio igual. E a balança vem dessa ideia, né? Que os pratos com massas iguais ficam equilibrados, a balança fica imóvel. Entretanto, o equilíbrio dinâmico é diferente. Ele está constantemente em movimento. Para ilustrar, pensa naquelas vagas de estacionamento, tipo o estacionamento do shopping, que vive lotado. Porém, existem pessoas chegando e outras saindo com seus carros, não é? Então, imediatamente, no momento em que uma pessoa desocupa a vaga, outra toma o seu lugar. Aqui no shopping de Anápolis é literalmente na mesma hora, gente. Se piscar, bateu. E essa situação se repete continuamente durante todo o dia. Visto que as velocidades de pessoas que saem e de pessoas que chegam são iguais, temos um equilíbrio dinâmico. Então, nunca tem uma vaga desocupada lá no estacionamento, certo? Por quê? Ao mesmo tempo que um carro está chegando para entrar no shopping, o outro está saindo. Claro que isso é uma situação hipotética, né? Então, a todo momento o shopping está cheio. Ali o estacionamento. Todas as vagas estão ocupadas, mas nem sempre pelos mesmos carros. Às vezes tem um carro preto, o carro preto sai e entra um carro vermelho no lugar. Porém, sempre ocupados. É o equilíbrio dinâmico. Características que identificam um sistema de equilíbrio químico. As reações direta e inversa ocorrem simultaneamente, portanto, o equilíbrio é dinâmico. Então, ao mesmo tempo que os produtos estão virando, os reagentes estão virando produtos, os produtos estão virando reagente. Na 2, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Quando eu falo que ao mesmo tempo os reagentes estão virando produtos, os produtos estão virando reagente, vocês tendem a pensar que é mais rápido os reagentes virarem produtos, mas não, eles estão na mesma velocidade, né? As duas reações estão acontecendo ao mesmo tempo e na mesma velocidade. Número 3. Se não houver mudança no sistema em equilíbrio, as concentrações dos reagentes e produtos permanecerão constantes. Todas as propriedades macroscópicas do sistema não variam com o tempo. Então, é um sistema normal, gente. Não varia concentração, a menos que a gente faça alguma alteração de sistema, né? Número 4. Esse tipo de equilíbrio é obtido somente em sistemas fechados, isto é, sistema que tanto a matéria quanto a energia não são introduzidas ou removidas. Não há troca delas com o exterior, certo? Porque se houver troca, não existe equilíbrio dinâmico, porque aí a gente vai ter interferência na reação.
Aqui para vocês, né, a ordem direta de uma reação são os reagentes virando produto e a inversa são os produtos virando reagente. Quando uma setinha está maior que a outra, significa que o equilíbrio está desbalanceado, que o equilíbrio não está equilibrado, vamos dizer assim. Quando isso acontece, significa que a setinha maior está em maior velocidade. Então, aqui no primeiro exemplo, os reagentes estão virando produtos mais rápidos do que os produtos virando reagentes. Professora, mas a senhora acabou de falar que no equilíbrio. Sim, no sistema de equilíbrio total. Aqui não está em equilíbrio total. Por quê? Porque as setas não estão maiores. Então, o equilíbrio está deslocado, certo? E na última, o equilíbrio está deslocado para os produtos virarem reagentes. Nessa última situação, quando está deslocado dessa maneira, é uma reação não favorável, né? Porque a gente tem pouco produto e esse produto tá voltando toda a reagente, praticamente. Agora vamos ao exemplo da caverna, que é formada por estalactites e estalagmites. É um assunto bem interessante, caverna. Não sei se alguém já teve a curiosidade, mas se não tiver, vale a pesquisa. As águas subterrâneas contêm dióxido de carbono, o CO2, e estão a elevadas pressões, o que facilita a dissolução do carbonato de cálcio, o CaCO3, quando elas passam por terrenos contendo calcário. Com isso, ocorre a seguinte reação. Essa daqui que eu coloquei. CaCO3 mais CO2 mais água, virando o cátion bivalente do cálcio mais 2HCO3. No teto das cavernas, essas águas começam a gotejar bem lentamente e com o tempo vão liberando dióxido de carbono e água por evaporação, ocorrendo a formação do carboneto de cálcio, que vai se depositando na forma de estalactites no teto e de estalagmites no solo, através dessa reação. Aqui, deixa eu apagar essa caneta para vocês visualizarem. O que vocês percebem de semelhante nessas duas reações? A segunda reação é exatamente o inverso da primeira, né? E a primeira é exatamente o inverso da segunda. Sendo assim, os reagentes foram regenerados. O que acontece? Esses daqui não são reagentes da primeira reação? Por serem os reagentes da primeira reação, a primeira reação volta a acontecer. Só que os produtos da primeira reação são os reagentes da segunda reação. Nisso a gente tem um equilíbrio dinâmico. Fica acontecendo o tempo todo. Por isso que em caverna, né, tem aquelas goteiras, né? Goteja bastante água. Agora vocês já sabem explicar isso para os coleguinhas. Agora vamos para a parte experimental, não é mesmo? Que é o que interessa. Hoje nós vamos trabalhar com uma simulação. Por isso eu preciso que vocês entrem nesse site. Ele está escrito lá na lista de exercícios, que está no Google Classroom. Quando vocês entrarem no site que eu indiquei, vai estar de cara com essa tela. Aí eu preciso que vocês cliquem nesse play, certinho aqui dentro, né, na verdade. Mas vocês sabem disso melhor que eu. Aí nisso vai abrir essa tela para você. Eu recomendo que você tenha um pouquinho de paciência, porque é um navegador bem pesado. Esse é um simulador pesado. No meu computador demorou bastante a abrir. No navegador do Google nem quis abrir, eu tive que abrir naquele da Microsoft. Então, quem estiver usando computador aí, eu recomendo que abra em outro. E ele não roda em iPads, ok? Então, o que acontece? Você vai vir aqui do lado, tá vendo aqui nesse azinho? Vai colocar 6, digitando mesmo. Você vai clicar, apagar o número que tiver e colocar 6. No B, você vai colocar 12. Aqui nas partículas, você vai colocar 273. Aqui eu quero que você selecione informações sobre a espécie. Não precisa pôr histogramas de energia, tá? Só informações sobre a espécie. Aí nisso vai aparecer essa tela para vocês, né? Com a propriedade dos gases. Muito importante para vocês responderem minha atividade de hoje. Aqui eu também preciso que vocês regulem essa régua. No lado esquerdo, eu preciso que ela esteja em 15, o nível de reação, né? O nível de solução. E do lado direito, eu quero em 5. Então, por exemplo, aqui, eu teria que abaixar, tá bom? E quando vocês fizerem isso, estiver tudo ok, vocês vão clicar em iniciar. Quando vocês clicarem em iniciar, vocês já podem responder os exercícios. O primeiro exercício pergunta: o que está acontecendo com as moléculas? Então, você vai descrever o que você está vendo aí na sua tela do computador, do celular. Você vai descrever as moléculas
as verdes estão indo para as vermelhas estão indo para verde, ou não, elas estão paradas, ou elas estão em movimento, mas não estão, tipo, tão... As do lado esquerdo estão se mantendo do lado esquerdo e as do lado direito. Você vai me contar aí o que está acontecendo em detalhes. Na número 2, você vai usar aquelas informações que eu pedi para você clicar, né? Que é aquele quadrinho que aparece do lado esquerdo. E vai me falar qual tem a maior velocidade, A ou B. Aí você vai colocar a molécula A tem maior velocidade porque ela tem velocidade tanto, enquanto a B tem tanto. Vamos pôr em números, exemplo. A molécula A tem maior velocidade porque ela tem velocidade 7 e a molécula B tem velocidade 3, entendeu? Na 3. Na parte inferior da tela, aumente o calor na escala de controle. O que aconteceu? Bom, a escala de controle é essa daqui, ó, controle de calor. Não teve como eu tirar a foto, porque você tem que segurar aqui com o mouse. Eu acredito que com o celular seja com o dedo, né? E subir essa escala para adicionar. Quando você fizer isso, vai acontecer alguma coisa com as moléculas. Aí você vai me escrever aí no seu caderno também. Essa aula é bastante de observação e anotação. Na número 4, você aumentou o calor da reação, né? Na número 3. Então, na número 4, você vai me contar. Essa reação ainda é a mesma reação? Se sim, você vai falar sim, por causa disso, disso, disso. Não, professora, não é a mesma reação. Então, não, por causa disso, disso, disso. 5. Agora remova todo o calor, o que aconteceu. Então, você vai naquele controlezinho e vai abaixar totalmente aquele ponteiro, né? Pode chamar de ponteiro. Você vai abaixar totalmente o ponteiro e vai me falar o que aconteceu. A reação parou, a reação ficou mais rápida. Na número 6, a reação, mesma coisa. Agora a gente tirou o calor. Para você, a reação continua a mesma? Se sim, por quê? Se não, por quê também? E a 7, por último, mas não menos importante, é esse experimento prova que as reações são reversíveis ou irreversíveis? Então, você acha aí que com esse simulador a gente conseguiu provar que as reações podem ser reversíveis ou não? Nesse experimento, a gente mostrou que as reações não tem como inverter, todas elas são irreversíveis. Por que mostrou isso para você, né? Bom, é isso. Façam atividade, né? Façam um experimento certinho. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp. Não esquece de postar atividade no Classroom. E até a próxima aula.